que você não faz nem ideia que fez parte da maçonaria, por exemplo, pessoas que participaram da independência do Brasil, revoluções, por exemplo, a Revolução Farroupilha, anti-imperial, foi decidida dentro de uma loja maçônica. Bento Gonçalves era maçom, Antônio Bento, Benjamin Constant era maçom, Campos Salles, Castro Alves, o poeta da Inconfidência, era da maçonaria. E é engraçado que Deodoro da Fonseca, que fez o golpe militar, era maçom. Eleazar de Carvalho, grande maestro, foi maçom. Manuel da Nóbrega, da Praça da Alegria, era maçom. Nós tivemos vários presidentes, não tanto quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve muito mais presidente maçom do que a gente. Prudente Moraes. Roberto de Carvalho, marido da Rita Lee, grande guitarrista, é maçom até hoje. Vinícius Pixinguinha foi maçom. O Barão do Rio Branco, o Carlos Gomes foi maçom, Rui Barbosa foi maçom, o inventor da penicilina, descobridor, não inventou nada, Alexander Fleming foi maçom, o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, foi maçom, e o último, da última Operação Apollo, também era maçom. Charles Chaplin era maçom, George Washington e Benjamin Franklin, que são os dois pais da pátria, eram maçons. E quem é que tem no Brasil? Quem é do Brasil uma figura de bicho? Eu me enrolei todo. Aí eu mandei qualquer café filho. Aí eu digo, what? Eu digo, nada. Eu tenho uma entrevista que você disse que tinha Plínio Salgado e Getúlio Vargas. É por aí, café filho. Né? Abraham Lincoln, o maior músico que já passou na face da Terra, que foi Mozart, era maçom. Shakespeare, Churchill, Voltaire, então teve muita gente boa. Ninguém me descobriu ainda, mas eu sou tão grande ator, tão bom ator, que eu finjo que sou cantor e compositor e todo mundo acredita, né? Eu entro nessa, bicho, juro. Isso era 74. 74, eu acho que era o gás, né? Eu acho que era o começo, né? Uhum. Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York. Passei 3 dias com ele. A gente já se comunicava. Mas vocês se comunicavam por causa dessa sociedade? Ele também fez Newtopian. Ele tinha uma coisa chamada Newtopian. Existem duas maneiras de você sair da maçonaria. Ou você é expulso, que você cometeu algum ilícito, tanto na vida comum, ou foi contra alguma lei, regra da maçonaria. Te acusaram de ter revelado segredos que não podiam ser revelados, isso é verdade? Foi em Nova York, foi. Que segredos que eram esses que não podiam ser revelados? Agora que já estão revelados, porque é fácil que tu queres fazer tudo da lei? Não. Do what I will, shall be the whole of the law. Aleister Crowley. Não, eu fiz eu lasquei o papel, um papel lá sagrado, eu rasguei e foi isso. Eu não revelei segredo nenhum. Ou você sai por motivos pessoais como eu, ou porque você vai estudar, ou porque você vai fazer a faculdade, ou porque você cansou, ou porque você, etc, você sai. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. É muito chato tá lá. Aquelas, como é a caneta? Estaca, né? Sei. Sabe, mãe? Aquela de cera. É de cera, sei. Preta, né? Tá lá. Nós estamos vivendo uma época caótica mesmo. Você acha que mas esse caos é prenúncio do novo tempo que está vindo aí, que eu tenho certeza que está vindo. Agora meu herói agora é Kid Vinil. Eu sou boy, adoro. Então eu acho que para terminar você podia dar o seu recado que não foi dito, o que a gente deixou de conversar e que você acha que é importante dizer. Exatamente. Okay. Adorei trabalhar com crianças no Carimbador Maluco, no Zoom Plact Zoom. E Plum tá bem. Plum Plact Zoom. Não, se você trocar as palavras. Zoom Plact Plum. Zoom Plact Plum, Plum Plact Zoom Plact Plum. Aí você vai achar um segredo. Qual é o segredo do universo, bicho? Tá aí, tá contido nisso. Nessas 3 palavrinhas? Nessas 3 palavrinhas. É uma coisa antiga, de Abramelin. E fica no ar. E eu não tomei meu leite. Aliás, para quem acha que o Raul Seixas é o louco, quando tem essa forma de louco, tá aí tomando um leitinho, né? Graças a Deus. Eu notava que quando eu ia pro interior fazer os shows, as primeiras cadeiras das plateias estavam sempre vazias. Aí você diz, não, é porque não sabe cair no chão como Little Richard, né? Cair no chão, pensam que você tem ataque epiléptico. E as mães tiram os filhos de junto para não pegar epilepsia, porque a epilepsia pega, né? Quer dizer, a lenda é essa. Não, a lenda é essa. Quem sai como eu não é nem considerado ex-maçom, é considerado maçom adormecido, continua tendo respeito dos irmãos. E vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro, que eu até coloquei aqui, liberdade de sair quando quiser. Você sai quando quiser, sem precisar nem dar satisfação pelo motivo. Olha, eu vou sair. Tá bom, tudo bem. Você não frequenta mais as sessões, mas você continua amigo de todo mundo. Eu sou uma pessoa humanista, eu sou humanista. Acho que todo mundo é amigo independente né? Eu tenho poucas restrições, agora elas estão aumentando esses últimos anos, mas tudo bem. Uma coisa que só tem dentro da maçonaria, Daniel, não existe em outro lugar, que eu acho muito legal. Eu já fiz parte de enfrentamento do Covid, eu fui coordenador da minha cidade, eu já fiz parte de diversas reuniões, reunião da vigilância sanitária, tudo. É o único lugar onde você fala sem ser interrompido. É uma regra da maçonaria. Quando uma pessoa fala, não existe conversa paralela. Só o orador ou o venerável pode te interromper se você romper alguma regra maçônica. Se você fizer uma denúncia contra o irmão, ele pode ter até o direito de te responder depois, mas não existe bate-boca dentro de uma sessão maçônica. Nunca vi. Em 12 anos, bate-boca. Nunca vi. Outra coisa, estímulo ao estudo. A maçonaria estimula o estudo, você se informar melhor. As atividades de caridade são muito legais. A gente fazia uma cavalgada aqui, onde a gente doava para o asilo todo o valor arrecadado. E o asilo é da igreja. É administrado pela igreja, a gente doava, o padre recebia, tirava foto. Era bem legal. O Bodes do Asfalto é o maior motoclube do Brasil, tem mais de 2.000 membros. Eu era membro quando eu tinha moto, e eu recebi, inclusive, o fundador era deputado junto comigo lá em Salvador, na Assembleia, e ele me deu um broche, em sessão ele me deu um broche, assim, do Bodes do Asfalto, que é um bodinho, com uma bodinha segurando atrás de moto. É muito legal. E eles fazem muita ação de caridade. E, por fim, você ser recebido como irmão em qualquer lugar do mundo, sem você precisar ter referência. Se você for um maçom, for para a França, se identificar como maçom. É claro que eu que estou fora, eu não posso frequentar porque tem a palavra que muda todos 6 meses, tem uma palavra sagrada que muda a cada 6 meses. Então, eu não tenho condição de hoje frequentar uma loja maçônica e mentir, mesmo sabendo todo o céu. Eu não faria isso.
Não faria. É mais fácil eu chegar para o venerável e falar, olha, eu estou afastado há tantos anos, eu gostaria, ele pode permitir se ele quiser, mas eu não posso mentir, porque eu não faria. Mas você é recebido, o cara abre a porta da sua casa se você precisar de ajuda. Nenhum avião cai por causa de um erro só. Eu não saí por um motivo. Eu acho que foi uma sequência de coisas que eu não concordava e que foram acontecendo comigo, e eu vou enumerar todas rapidamente para a gente poder encerrar. A maçonaria, como os maçons seguiram muitas cruzadas, e aqui é muito cristão, e os cristãos enaltecem muitas cruzadas, eles, os cavaleiros, as cruzadas, fazem muito parte dos rituais, principalmente da maçonaria filosófica. E eu fui descobrindo pela história que as cruzadas foram sanguinárias, carnificinas, e que o grande herói das cruzadas foi um inimigo que foi Saladino. Saladino, que era um mouro, um árabe, um general árabe que enfrentou 2 ou 3 cruzadas e venceu, ele era muito mais humano que Ricardo Coração de Leão, que era um dos reis que patrocinou as cruzadas, tinha Saladino em alta conta. Quer dizer, o mouro, o inimigo do cruzado, era muito mais humano, enquanto os cruzados matavam crianças, destruíam cidades, botavam fogo, entendeu? Eu não achava honesto comigo mesmo e com aqueles irmãos, na maioria católicos, na maioria da igreja, e eu me tornando cada vez mais agnóstico. E eu jurei lá atrás que eu acreditava no Criador. Então, eu comecei a me esvaziar por dentro, né? E a outra coisa que eu acho muito importante é a seguinte: todos nós temos defeitos. A gente tem o alcoolismo, é uma doença, às vezes a gente não é uma pessoa muito boa, às vezes a gente comete erros, mas eu acho que existem defeitos que não podem ser tolerados. Agredir uma mulher, uma esposa, desviar dinheiro público, essas coisas não podem, tem que ter uma régua. E a maçonaria tem essa régua. Se você agride a sua esposa, a cunhada, você é mandado embora sumariamente. Se você desvia dinheiro público, é pego. O que eu acho que falta à maçonaria é um questionamento posterior, como é que a gente deixou chegar a esse ponto, que finge que não vê, sabe? Finge que não vê, mas vê. Se você tem um irmão que bebe muito, que é alcoólatra, eu vi lojas ajudarem muito. Lojas que financiam, inclusive, o AA. Ninguém crucifica ninguém na maçonaria porque tem um vício ou porque tem um defeito. Mas alguns não pode ter. Alguns não pode ter. Violência com crianças, violências com mulheres, ou desvio de dinheiro público. Por que a gente não para e vamos fazer isso? Por que está tendo gente dentro de loja que passa anos fazendo isso e ninguém vê? Então, essa foi um dos motivos que, não que permitisse, mas eu achava que tinha que ter um cuidado maior. A quarta, não última, foi que eu fui venerável. E o veneralato, que é o fato de ser venerável, desgasta muito. Porque eu não sou uma pessoa que estou acostumada a não dar minha opinião. E o venerável na loja, ele não está lá para mandar, ele está lá para aparar arestas. Então, você não pode tomar posição. E isso te desgasta emocionalmente. É um treinamento. Você não pode tomar posição por um irmão contra o outro. Existem regras para isso. E eu não sei não dar opinião, sabe? Então, foram 2 anos muito difíceis para mim. Que quando acabou, foi no dia seguinte que eu entreguei o meu cargo, eu pedi para sair. Mas o 5º motivo foi o mais sério. E esse eu gostaria muito de falar, e eu gostaria muito que maçons escutassem isso. E eu vou tentar, como disse Virginia Woolf, a gente deve burilar nossas palavras para que elas sejam mais fino invólucro dos nossos pensamentos. Se não foi Virginia Woolf, foi Cacilda Beck, ou Einstein, mas foi Virginia Woolf. Né? A gente tentar burilar nossas palavras da melhor maneira possível. Veja bem, a maçonaria não é perfeita, não é uma instituição perfeita, como muitos irmãos querem acreditar. A maçonaria é perfeita, os maçons é que cometem erros, as leis não é. A maçonaria já cometeu muitos erros de avaliação perante fatos da história. Quando chegou em 2011, que foi o ano que eu saí, 2012, eu comecei a notar. A gente não fala em política partidária dentro de loja, mas a gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem jantares, festas, logo depois tem cerimônias, a gente conversa com todo mundo sobre tudo. Você não pode falar dentro de loja. Eu comecei a notar um recrudescimento muito conservador, tanto político quanto de costumes, no pensamento dos maçons. Aquilo começou a me deixar preocupado. Naquela época, em 2011, 2012, o que me deixou muito preocupado foi que o assunto era o desarmamento. E eu achei que a maçonaria ia fechar com o desarmamento. Maçom não precisa, o homem honesto não precisa andar armado. Quem tem que andar armado é a polícia. O homem honesto tem a sua língua, a sua palavra, a sua caneta, o seu argumento. Porque, como diz um amigo meu, contra a ignorância e arma de fogo não tem argumento. Que argumento você usa? O cara te apontou e fala, tudo bem, meu irmão, você quer que eu faça o quê? Então, não adianta. Eu comecei a notar esse recrudescimento e depois, em 2018, eu tive uma profunda decepção com a adesão unânime, quase oficial, em muitos casos oficial, da ordem maçônica e dos maçons, porque eu continuava em Facebook, eu continuava em grupo de WhatsApp, a esse projeto atual de governo de extrema-direita, em nome de um conservadorismo político de costumes que é completamente avesso aos ensinamentos e aos preceitos filosóficos da maçonaria. Eu estudei muito, desempenhei altos cargos, então eu cheguei à conclusão seguinte: ou eu não entendi nada do que eu li, ou a grande maioria dos maçons, mesmo de bom coração, com boa vontade, nem leu, sequer leu. Por quê? Racismo a gente não pode aceitar, misoginia a gente não pode aceitar, homofobia a gente não pode aceitar, entendeu? Violência contra a mulher a gente não pode aceitar. A democracia tem que ser cultivada e cultuada dentro da maçonaria. Isso eu vi em 2018, eu vi em 2019, eu vi em 2020, eu continuo vendo agora. No último 7 de setembro, lembro? 7 de setembro das trevas. Eu vi maçons indo à rua para falar de voto impresso com camiseta. Eu não entendo isso, eu não consigo entender. Então, a grande maioria, porque não existe maçonaria, tem maçons, né? A maçonaria não defende ninguém. Nós temos dezenas de candidatos, Cabo Daciolo, vota no Cabo Daciolo. Eu sou maçom, mas eu gosto do Cabo Daciolo. Cantava justamente uma mistura daquele rock que você ouvia com o Luiz Gonzaga, que também... Foi minha cultura, meu pai é engenheiro da Estrada de Ferro, né?
E eu conheço o sertão inteiro da Bahia, conheço o sertão mesmo, que o trem é meu fascínio, o trem, aquela máquina fantástica, aquela coisa de fantasma, aquele cara com a lanterna, sabe, aquelas histórias, né? Então, eu conheço aquele sertão todo, eu viajava. Viajava com seu pai? Com meu pai, numa classe especial, tinha cama, tem aquele negócio todo, né? Sei. Me sentia importantíssimo, né? Viajava com o engenheiro da Estrada de Ferro. E eu conheço o sertão todo, o que eu estava dizendo mesmo? Não, tô falando justamente dessa união, você conheceu o sertão, mesmo que conheceu o rock. Gonzaga, sim, Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga é uma coisa tão Elvis Presleyana, os dois. Tem uma, por exemplo, quer ver? Eu posso... Mostra aí. Ó. Let me sing my royal road. Let me sing my royal road. Aí entra, não vim aqui tratar dos seus problemas. Elvis e Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, bicho, é a mesma coisa. Com muito tempero, né? Tempero, malícia, vem cá, Maurina, vem cá, cintura fina, perde, né? Agora, quando você chegou no Rio, você não começou a trabalhar como cantor, você foi produtor de muita gente, né? Eu produzia na CBS em 60 e 67. Você produzia o pessoal... Da Jovem Guarda. Mesmo, né? Aqui no Rio Movimento. Foi. Aqui no Rio, quando é que foi que o produtor Raul Seixas entrou numa de ser o Raulzito, o Raul Seixas cantor, assim? Como é que foi que você percebeu que dava pra... Através de Sérgio Sampaio, eu contratei um cara chamado Sérgio Sampaio que fez Eu quero é botar meu bloco na rua. Você lembra? Fez, essa e outros blues. Ótimo, Sérgio, eu amo. Eu contratei ele, ele veio Cachoeira Itapemirim. Aí eu contratei o Sérgio, e ele disse, canta, larga esse negócio de produtor. Aí eu falei com o Evandro Ribeiro na época, que me ensinou muito. Aí o Evandro Ribeiro falou, ou você escolhe ser produtor ou cantor. Aqui não é lugar de gêneros. Na CBS era aquela linha, né? Iê romântico. Aí eu digo, eu quero ser Iê realista. Aí eu fui pra Philips, Menescal. Aí pintou Menescal na minha vida. Roberto Menescal, amo Menescal. Agora, eu me lembro de uma mesa enorme, que existiam dois selos, né? Era Philips, que era da classe A, e um outro que era Diário Pires. Era um outro, Poligram, uma coisa assim. Eram dois selos. Aí, mas o cara cantou de todos. Essa palavra é classe A. Não, mas a música tem que ir pra classe B. E não conseguiam te encaixar. Não conseguiam me encaixar. Eu digo, oh, meu Deus, quando é que vai acabar com isso? E acabei na Philips, né? Acabei com a Regina, Jair Rodrigues, é tudo classe A. Caetano, Gal, todo mundo. Ao mesmo tempo, o Ouro de Tolo tocou em rádio AM. Acabou, a AM virou tudo, todas as faixas etárias, né? Isso já era o Cris Rabandouro, né? O Cris Rabandouro primeiro. E eu já tinha o aval de ter saído, né? Escolhido ser cantor, larguei de produzir. Aí depois disso, você foi um tempo para Nova York e conheceu o John Lennon, né? Não fui para Nova York. Você não foi com o tempo? Eu fui convidado a dar um tempo lá, certo? Sei. Certo? Eu não sabia disso, não. Fui convidado. Não foi assim? Não por livre de espontânea vontade, não? Fui convidado a sair porque tinha um negócio da Sociedade Alternativa. Sei. Sociedade Alternativa foi eu pertencia a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas. Onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Os conceitos e valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com uma nova organização. Uma organização nova. Aí o pessoal bateu o ombro e disse, dá um pulinho